delas, e nós sabemos muito bem disso. Mas as pessoas, elas continuam desobedecendo a palavra. Essa semana alguém me disse assim: irmão, eu estou orando todo dia lá no altar, porque eu preciso recuperar essa coisa que eu perdi. Eu me prostro lá no altar da igreja e eu oro. E eu disse para ele: que altar? O altar lá da igreja do povo. Eu falei: altar, um negócio de pedra? Você chama aquilo de altar? Vocês fazem iguais aos que adoram imagens. Uma coisa construída de pedras, ele diz que é altar. Qual a diferença daqueles que constroem uma imagem? Nenhuma. É apenas a forma que muda, mas a idolatria é a mesma. O Senhor disse que quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Deus que te ouve e te vê em secreto, te recompensará. Nós temos muitas coisas que nos atrapalham, é quase que uma idolatria. Você quer saber uma coisa? Todos nós, todos temos maus pensamentos. Todos. Você não quer pensar, e você, às vezes, nem está pensando, de repente, vem aqui. É igual sonho também, né? Sonho. Tem um sonho que não quer nem sonhar. Sonhos terríveis. Eu falei: como que eu sonhei um negócio desse? Senhor, eu não quero isso. Eu falei: o Senhor, apaga isso da minha mente. Senhor, escreve a borracha, eu estou te autorizando. Pega uma borracha e apaga isso. E não apaga. Está aquela coisa ali. Esses maus pensamentos. Aí o apóstolo Paulo diz: olha, não fazendo a vontade da carne, nem dos pensamentos. Como se livrar dos maus pensamentos? Não tem como. Enquanto você estiver nesse corpo, você vai ter maus pensamentos, você vai ter sonhos que você não quer sonhar. E aí, o que fazer? O que fazer? O pensamento mal, os maus pensamentos, eles estão aprisionados na sua mente. O que você pode fazer? Não dá voz a ele. Ele só vai ser mal se você abrir a sua boca e der voz a ele. Quando vem um pensamento ruim, uma coisa ruim, um ódio, uma coisa que não é boa, ele só vai ter voz se você der voz a ele. É você que controla. Está aqui? Tudo bem, você pode ficar aí, mas você vai ficar preso. Porque da minha boca não vai sair nada do que você está pensando. Quando pensa em prostituição, em adultério, tantas coisas ruins, roubo, mentira, isso só vai fluir se você der voz. Por isso que diz: não faça a vontade da carne nem dos pensamentos. Você vai dar a voz. Ou não. O cara pensa num crime. A pessoa fez uma coisa ruim. Eu vou matar aquele desgraçado. Já pensou na mente. Aí ele diz: eu vou matar. Ele já deu voz. Desgraçado, já deu voz. Você vai dando voz aos pensamentos. Então você pode não dar voz a ele. Não fazer a vontade dele. É por isso que nós temos que ser revestidos de um novo tabernáculo. É por isso que a glória da última casa será maior que a da primeira. É porque a glória da última casa, nós não teremos mais esses nossos pensamentos. Isso serão riscados. Não haverá mais lembrança. Nós seremos libertos totalmente. E eles estão aqui. Por que eles estão aqui? Senhor, não, eles estão aqui para que nós possamos fazer escolhas. Você não é um boneco. Você vai ser tentado até o último dia da tua vida. Por isso que a carta aos Apocalipse, às igrejas, diz: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer.
Eles estão aí para serem derrotados ou para vencer a você, vencer a todos aqueles que fazem a vontade dos pensamentos. E uma coisa pior do que fazer a vontade dos pensamentos, do que dar voz ao pensamento, é você dar ação ao pensamento. Primeiro você dá voz e depois você age, você faz. Por exemplo, veio um pensamento de ódio, vou matar aquele desgraçado, já deu voz. Aí você vai lá e faz. Primeiro você errou em dar voz, e segundo você errou na ação. Então nós temos o domínio através da nossa alma. Isso você só vai conseguir fazer isso se você se encher do Espírito Santo, se a palavra de Deus penetrar na divisão da alma e do Espírito. Esse Espírito que entrou como fogo na vida da irmã Cristina e penetrou sobre a cabeça do Luiz. É impossível, Deus não mente, é impossível. E esses sinais seguirão aos que crerem. Não importa se as pessoas não crerem, é lógico que você vai encontrar uma porção de adversidade, pessoas zombando, não estou nem aí, deixem zombar, deixem zombar, deixem zombar. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, e vocês farão todas as maravilhas que eu fiz, Cristo falando, e as farão maiores do que eu fiz. Mas nós relaxamos e não colocamos a cada dia o pão nosso de cada dia, para que ele possa ligar com o Espírito Santo. Essa semana passada, agora eu orei, Senhor, de manhã, falei, Senhor, coloca na minha frente hoje pessoas que o Senhor quer que eu ore por elas, que eu cure, que eu seja usado para curar, para salvar, para libertar, para ressuscitar, para o que quiser. Coloca na minha frente pessoas, Senhor. Traga essas pessoas até mim. Eu orei e saí. De manhã, passou da manhã, veio à tarde, eram aproximadamente 5 horas da tarde. Estou passando a um rapaz encostando o carro, eu disse, tudo bem, tudo bem. Está para onde? Tal, conversa vai, conversa vem. E ele falou, rapaz, estou meio fora da igreja já há 8 anos. Aí eu comecei falando com ele do evangelho verdadeiro. E ele foi se quebrantando, e ele disse, eu precisava ouvir tudo isso, porque eu planejei tirar minha própria vida. Eu planejei ir lá para casa da Lapa, eu fui lá com o carro, eu digo, eu vou acelerar esse carro, vou jogar dentro do rio, eu não aguento mais jogar. Tudo na minha vida está dando errado. Eu sou um cara trabalhador, eu busco, tem boas coisas na minha cabeça, mas tudo que eu faço dá errado. E eu estava tentando tirar a minha vida. Naquele dia que eu fui fazer isso, apareceu alguém, começou a conversar comigo e me impediu. E hoje me trouxe aqui. Uma pessoa que precisava ouvir a palavra. Então, o que vem na mente dele? Eu vou tirar minha vida. O que vem na mente dele? Nada na minha vida dá certo. Tudo que eu faço dá errado. Eu não consigo. Eu sou um fracassado. Você é o que você diz. Eu disse para ele, como está escrito nos Salmos, assim como a tua alma diz acerca de você, assim você é. Palavras, nós somos constituídos por palavras. O nosso corpo é formado a maioria por águas. O nosso corpo é, não sei, 70, 80, 90% de água. E o Espírito de Deus, no princípio, pairava sobre a face das águas. E ele continua
quê? Das grandezas do Altíssimo. E o que você fala? Fala de derrota, fala de fracasso, fala de tudo que o mundo fala. E a sua vida vai ser exatamente isso. Eu testemunho, e eu dou minha vida por essa palavra. Se você não mudar de vida com a palavra, é impossível. Se a palavra de Deus não transformar a sua vida, é impossível. Não transforma porque não querem. Todos nós não somos cheios do Espírito Santo porque não queremos. Ah, que alguém me impede. Ah, que ninguém te impede. Porque ninguém pode impedir uma voz de entrar em algum lugar. Ninguém pode impedir. Por exemplo, João Batista estava preso, quando Herodes foi lá conversar com ele. Quem estava preso era o João Batista, que estava na cadeia, ou Herodes? João Batista é livre, porque a voz é livre. Não temos que matar o corpo e não podem matar a alma. A alma é livre. Quem pode matar a sua alma? Tentaram matar Estevão. Ele olhou para o céu e disse: olha, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem à direita do Pai. E ele olhou e disse: Pai, em tuas mãos entrego o teu Espírito. Não lhes impute esse pecado. Então ali ele estava livre. Não se pode matar uma voz, não se pode matar um filho de Deus. Nós somos uma alma habitando um corpo. Não um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma. Eu sou uma alma que habito um corpo. Às vezes você acha que você é um corpo. Aí quer fazer a vontade do corpo. Você tem que fazer a vontade do que você é. Porque o corpo está se desfazendo, não está vendo isso? Os anos passam, ele vai só se desfazendo, porque é passageiro, é transitório. A Escritura diz que Abraão fitava os seus olhos nas coisas celestiais, não nas coisas passageiras. Se você pegar uma tomada, aquele ventilador ali tem duas pernas. Duas pernas conduzindo energia. Se você chegar ali e cortar uma das pernas, o que vai acontecer com o ventilador? Para. O vento não vai soprar mais. Uma perna. A outra perna continua. Tem energia na outra? Tem. Mas a perna de Deus está sempre ligada. A sua, você vai lá e corta. Você vai lá nesse lugar onde o Espírito, a palavra penetra e liga, você vai ali e desliga. Você fica sem energia, você fica sem luz. Você não consegue refrescar a vida de ninguém. Nós chegamos ali e cortamos a nossa ligação com Deus. Pega uma tomada de pintura no seu quarto todo dia e olha para ela e diga: eu não posso desligar. Não se desligue de Deus. O diabo diz: liga aqui nessa outra corrente, não funciona. Não se ligue na corrente do mundo, se ligue na corrente de Deus. Eu falei isso para ele. A sua corrente está cortada. A sua tomada está cortada. Bota a tomada dentro do teu carro, olha para ela todos os dias. E para de proferir palavras que você é um fracassado, que nada dá certo. Porque o dia que você fizer o contrário, vai dar tudo certo. Já deu. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus não mente. Se tem algo errado, é conosco. Não é com a palavra. Não é com a palavra. Somos nós. Falamos.
a palavra nada adianta, porque não está misturada com a fé naqueles que ouviram. Você sabe o problema dos israelitas quando chegaram na terra da promessa? E eles não puderam entrar na terra? Sabe por quê? Porque a palavra da fé, a palavra não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. E o que fez eles desligarem? O medo. Eles chegaram lá, olha, a terra é boa, produz azeite e mel, leite e mel, mas tem gigantes lá. Olha o tamanho daqueles homens. Eles são como cedros. Nós parecemos gafanhotos diante dele, nós podemos vencê-los. Essa palavra de negativa cortou a corrente. E eles tiveram medo. Mas Josué e Caleb manteram a fiação ligada, a corrente com Deus. Se o Senhor quiser nos dar esta terra, Ele nos dará. Nós podemos vencê-los. E esses dois venceram e entraram na terra da promessa. Porque a Escritura diz que neles havia outro Espírito. E nos outros haviam outro Espírito. Não está funcionando, sabe por quê? Você olha assim, os dois fios estão ligados, mas tem uma capa por cima. Debaixo daquela capa, a corrente está cortada, o fio que conduz está cortado. Parece que está ligado, mas ele te engana. Tem gente que parece que está ligado com Deus. Você olha as duas correntes, parece, mas lá dentro não tem fiação. Não consegue entender. Eu estou falando daquilo que eu sei. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei que Cristo volta agora. Ainda que chama de louco, não importa, não importa. Esta é a geração da volta de Cristo. Estou esperando já 16 anos. E o Senhor está usando a misericórdia, eu estou querendo muito que o Senhor venha. E Ele está usando de misericórdia. E as pessoas não conseguem enxergar tudo que está acontecendo no mundo. O que eu fiz para apressar a volta do Senhor? Eu desejei muito isso. Eu tenho que descontar os 7 anos da tribulação. E eu descontei logo. Mas eu falei, desconta, não deixa comigo. Israel completou 78 anos, completa agora este ano. 2027, 79, 2028, 80 anos. Quem garante que vai chegar a 2028? Com tudo que está acontecendo. Se esse regime iraniano cair, é o que está impedindo o acordo de paz de ser feito. Porque não é só o Irã é o cabeça. Aí ele tem os Houthis, ele tem Hamas, ele tem Hezbollah, ele tem Jihad Islâmica, eles têm vários braços que causam danos em toda aquela região, não permitindo o acordo de paz. Mas se este cair, cai com ele todos os seus braços. E aí vai haver o acordo de Abraão. O acordo de Abraão tem a ver com Ismael e Isaac. Os árabes são Ismael, é Agar. Os israelitas, eu falo israelitas não carnais, mas espirituais, são Isaac, que é Sara. Então esse acordo vai unir árabes e israelitas. E justamente este povo
do Irã, que é a Pérsia, eles não são árabes, eles são persas. E eles estão impedindo que isso aconteça. Mas não são eles. É a profecia. O tempo da profecia está se cumprindo. E começou a cair, começou a ruir. Quando esse homem morreu, um homem maligno, tipo o rei Herodes, e todos esses são muito malignos, esses homens. É um bom sinal. Eu vi o povo festejando, fazendo festa. Os iranianos estão fazendo festa. Estão soltando fogos. O povo celebrou a morte do seu líder. Porque ele é diabólico. Agora, o que o povo não sabe, o que as pessoas não sabem, é que esse acordo não será bom para o mundo. É uma falsa paz. Eles esperam algo maravilhoso, né? Agora vai melhorar tudo, agora vamos ter paz. Esses caras caíram. Caiu o regime iraniano, mas o regime muçulmano continua. E quando a Bíblia fala que os cristãos, os que ficarem, serão decapitados, quem faz isso é o regime muçulmano. Os muçulmanos que cortam a cabeça das pessoas. Então, essa paz é uma falsa paz. Se você ler Apocalipse capítulo 6, você vê que eu olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado com ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ele tinha um arco, ele tinha um poder, mas ele não tinha flecha. Não é guerra, é paz, mas é uma falsa paz. Porque o segundo cavalo que sai, ele já vem acabando com toda aquela paz e trazendo a guerra. E aí são os 3 anos e meio últimos da tribulação, serão terríveis. Está tudo desenhado para a volta de Cristo. Mas enquanto nós ainda estamos aqui, se não for esse ano, eu não sei, se for 2027, 2028, eu não sei, eu quero que venha logo, mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos trabalhar, nós precisamos manter a nossa corrente ligada com o Senhor. Não corta essa corrente, pelo amor de Cristo e alto, nosso Deus. Mantenha ligado, porque essa energia que a irmã Cristina sentiu, é essa energia que ligou ela, pelo amor de Deus, olhe a palavra, ela que liga, não sou eu que estou dizendo, é Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada dos gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ela liga. Agora eu pergunto, né, irmãos, como que eu não precisava do batismo, né? Oh, aleluia! É impossível! É impossível, o batismo é de Deus. Como o Fernando bem disse, esse batismo é de Deus, os céus são dos homens. Eu não. Não, você repetiu a palavra do Senhor. Você é profeta. E outra coisa, bem falado isso aqui. Eu disse, Fernando disse, sim, Fernando disse que está escrito. Porque quando o Senhor chamou Ezequiel e mandou ele olhar para o vale dos ossos secos, o Senhor perguntou, poderão viver esses ossos, Ezequiel? Ele disse, ele olhou e falou, epa, só osso seco. Meu Deus, tu sabes, Senhor, tu sabes, eu não sei. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei, tu sabes. Aí o Senhor disse o que para ele? Profetiza. Profetiza o quê? Fala. Fala. Diga. Repita. Então eu profetizei como se me deu ordem. E aconteceu que os ossos começaram, formou um som de gente no mesmo momento, não foi isso? Osso Não. com seu osso. Não foi no mesmo momento. Cada osso com seu Primeiro osso. o osso se juntou, aí depois vieram nervos, tendões, músculo, depois veio pele, mas ainda estava. Profetiza o Espírito! Profetiza o Espírito! Ele falou para a carne e falou do Espírito. O Espírito veio e quando
só torna parte do exército do Altíssimo quando o Espírito vem sobre você, como veio poderosamente sobre a irmã Cristina. E graças ao Altíssimo, que foi o Senhor mesmo que falou para ela que ela não poderia ficar sem o batismo. Eu queria muito que a irmã Cristina estivesse aqui pessoalmente, mas ela não está pessoalmente, mas ela está no Espírito, na voz, ruach, vento. Ela está aqui. E o Espírito Santo do Senhor está sobre ela. Irmã Cristina, ela é uma vitoriosa. Ela é guerreira. Ela venceu e continuará vencendo. Aleluia. E ela só fez isso pelo poder da palavra, por ouvir a palavra. Mas tem que ter alguém que diga a palavra, que profira a palavra. Você, eu, nós. Profetiza. Se alguém não disser, se você não falar, nada vai acontecer. Porque o diabo pega outras pessoas e fala pela boca delas. Fala que não vai dar certo. Fala para não fazer isso. E essas pessoas que são usadas pelo diabo, como Pedro foi usado pelo diabo. Senhor, não vai para a cruz não, Senhor. Não vai para a cruz não. O Senhor olha para ele. Se eu não for para a cruz, vocês estão perdidos. Para trás de mim, Satanás. Pedro, apóstolo. Satanás falou na boca dele. Ah, não faça isso não, Senhor. Tadinho do Senhor. Ele já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Agora Satanás, não faz isso não. Aí você quer orar, aí chega alguém e diga, não faça isso. Não traga falsas esperanças. Que isso? Para trás de mim, Satanás, que serve de escândalo. Que falsa esperança você acreditar na palavra de Deus? É falsa uma esperança você acreditar na palavra de Deus? Isso é falsa esperança. Então você pega essa Bíblia sua, rasga, tira da sua vida, vai fazer outra coisa. Falsa esperança, repreenda em nome de Jesus. Falsa esperança é o mundo. Nós não. Quantos milagres eu já vi, meu Deus? Quantos milagres? E verei ainda mais. Verei ainda mais. Mas se essa corrente, se essas duas pernas de fio estiverem cortadas, uma delas está cortada, porque a outra está sempre ligada. O Senhor não mente, Ele derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A parte dele está ligada o tempo todo, Ele não tirou, ainda não. Ainda não. Porque lá em Pentecostes Ele derramou o espírito sobre toda a carne. Mas no momento, no abrir e fechar de olhos, no momento do arrebatamento, o Espírito Santo que está sobre toda a carne, deixará de estar sobre toda a carne e subirá com a igreja de Filadélfia. E aí o que é que acontece? O Espírito Santo abandona a terra? Não. Mas ele volta a estar como estava antes. Vai estar sobre alguns. Por exemplo, as duas testemunhas. E tantos outros que o Senhor permitir, mas não mais sobre toda a carne. Por isso que as pessoas correrão de uma parte para outra, buscando as coisas. Eles terão fome não de comida, sede não de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus e não a acharão. Por quê? Porque o Espírito não estará mais aqui fazendo isso. Eles tentarão ligar, mas não tem como. Eles terão que viver única e exclusivamente na fé, sem a unção do Espírito. Por isso nós não podemos negligenciar as Escrituras e nem agradar ninguém. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, irmãos, seja quem for. Nós estamos aqui para dizer a verdade. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu pregava para uma pessoa e ela me acusou dizendo assim: Ralph me disse que eu vou para o inferno. E vai mesmo?
Se não se arrepender, é o inferno o destino. E disse aquilo por muitos anos, muitos anos. Uma pessoa da família no geral, e eu disse que é para o inferno. Mas agora, nós estávamos no lugar, e essa pessoa estava lá, e eu fui orar por aquela pessoa, essa mesma. E essa pessoa estava indo às lágrimas. É a verdade que liberta. É a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Zangou muito, mas agora, olha para a tua vida, camarada. Oh, que coisa boa olhar para você. As pessoas olham para você, ora por mim. Eu quero que você ore por mim. Porque eles estão vendo algo em você. Está vendo que você não voltou atrás. Está vendo que você não negociou. Está vendo que você não agradou. Imagina Cristo olhando para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Eu, Senhor, eu estou contigo há 3 anos. O Senhor não teve problema nenhum de dizer a verdade. Seja para quem for. Para quem for, diga sempre a verdade. Porque quando você não diz a verdade por medo ou por não querer machucar a pessoa, você está desagradando a Deus. Nunca desagrade o Altíssimo. Porque essa mesma pessoa que não quer ouvir a verdade de você hoje, ela vai voltar outro dia pedir para você ore por mim. É assim que funciona. Como não crer na palavra do Altíssimo? Essa semana eu estava vendo um vídeo da IA. Que a IA, e realmente isso é verdade, que a IA começou, que é supercomputadores, né? Ela pegou a Bíblia e começou a estudar os números. E descobriu que todos os números têm uma sequência. Eles pegaram a IA para fazer o contrário, para descredibilizar a Bíblia. Mas a IA fez o contrário, porque a IA trabalhou com a verdade. E ela chegou que todos os números da Bíblia têm uma sequência perfeita. Aí eu falei, ué, nós já descobrimos isso há tempo. Que os números estão ali na Bíblia, uma sequência perfeita. Por exemplo, o Senhor disse que o mundo foi feito em 6 dias, e no 7º ele descansou. Não é isso? A Bíblia diz que no ano 600 da vida de Noé, vieram as águas do dilúvio sobre a terra. 6. Davi, quando foi buscar a arca na casa de Obed-Edom, ele, cada 6 passos que os sacerdotes davam, ele parava e sacrificava. Aí você vai nas bodas de Caná da Galileia, quantas talhas? 6 talhas. Esses números têm uma sequência do Antigo Testamento até o Novo. E quem escreveu um período de 1500 anos ainda. Eles não se conheciam. E não havia esse conjunto de livros que nós temos hoje. E eles escreveram as mesmas coisas. Por exemplo, no número 6, é que a terra só vai subsistir até o 6º milênio. Porque o 7º milênio é a glória, é o descanso eterno. E isso está em toda a Bíblia. Você pega o tabernáculo, Fernando já estudou sobre isso, nós temos a porta, nós temos o altar do sacrifício, nós temos a pia de bronze, nós temos lá dentro do santo lugar o candelabro, do outro nós temos a mesa dos pães, e na frente nós temos o altar do incenso, 6 passos, e o 7º é o santo dos santos. Como alguém vem dizer que a Bíblia não é verdade? Olha para Israel hoje, fazendo um acordo de paz que o apóstolo Paulo falou que seria feito, e que Apocalipse 6 diz que vai ser feito, está sendo feito, e alguém vem dizer que isso não é verdade? Como não? Como não? Nós somos a geração do arrebatamento, e quem não acredita
chorar e vai ficar. Não vão poder dizer que não ouviram, porque vai ficar. Você quer ver outra coisa? Abraão, quando levou Isaac no sacrifício, a Escritura diz que ele caminhou quantos dias? Até Moriá, quantos dias? 3 dias. Isaac é a figura de quem? De Cristo. Cristo ressuscitou que dia? Que dia que Abraão pegou Isaac de volta e recuperou? Terceiro. Porque Abraão sacrificou Isaac no primeiro dia quando ele obedeceu. Quando o Senhor falou para ele, ele já sacrificou no coração dele, matei do filho. E no terceiro, quando ele foi, cumprir não. Como que de volta ele desceu. Ele creu no Senhor. A Escritura, aí ela está descobrindo agora, o Senhor já revelou há muito tempo, para os servos e profetas dele. Por exemplo, Sara. A Escritura diz que Sara era estéril, não tinha filhos. E já tinha 90 anos, Sara. E a Escritura diz que Sara, já com o ventre adormecido, morto, gerou Isaac. O ventre de Sara era um ventre estéril, novo, sim. Nunca foi colocado um filho ali? Não. Mas era ventre novo. E gerou Isaac. O sepulcro que José de Arimateia comprou para Jesus é um sepulcro novo, era um sepulcro, porém, de morte. Nunca ninguém tinha sido colocado ali. Quem foi colocado ali? Cristo. Num lugar novo, num lugar de morto. Quem ressuscitou? Cristo. Quem nasceu dali? Cristo, ressurreto. O ventre de Sara é a figura do túmulo que José de Arimateia colocou Cristo. O povo não lê Bíblia, o povo não conhece Bíblia, o povo não tem ligação com Deus. Apocalipse 18:4 está gritando há quase 2000 anos: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Sai dela quem? Eu estava vendo, eu acho que até publiquei a matança que o catolicismo romano fez pelo Papa, acho que foi Gregório III, ou 13º, eu não sei. Quase 70 mil pessoas foram mortas, atraídas para uma festa, e lá eles mataram os protestantes. Mas não foi só os católicos que mataram os protestantes. Teve protestantes também que matou católicos. Por quê? As pessoas estão dentro de coisas que eles acham que é igreja e não é. Não é. Até quando as pessoas conseguem enxergar que Cristo diz: edificarei a minha igreja. Ele está edificando a igreja, pedras vivas, pessoas, almas. Estevão morreu gritando: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Ele faz uma pergunta: que casa vocês vão edificar? Ou qual será o lugar da minha habitação? Não foi minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Mas você fala, não adianta. Eles não querem ouvir. Sai dela, povo. É povo do Senhor? É. Tem gente lá dentro do Senhor? Tem. Mas eles não ouvem. Estão perdidos? Os crentes verdadeiros não. Mas o que vai acontecer com ele? Eles vão ocorrer sobre ele as pragas que são escritas no livro do Apocalipse. Por isso que eles ficam no arrebatamento. Por isso que eles ficam tão doentes, com tantas coisas que não eram para estar, porque verdadeiramente Cristo levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e as nossas enfermidades. Problema de quem não crê. Mas é o que está escrito. E para mostrar isto, Cristo veio o quê?
hoje se cumpre essa palavra, lá em Nazaré, ele falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ali quiseram precipitar ele, jogar ele sobre um monte abaixo, porque ele falou que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e o ungiu para curar, para salvar, para libertar, para ressuscitar. Eles não acreditavam nisso, quiseram matá-lo. Tanto é verdade que Cristo veio cumprindo essa palavra. Mas sempre tem vozes que vão dizer, isso não é para esse tempo, isso acabou, tudo bem, mas o mais importante é a salvação. Ô incrédulo, o mais importante é a salvação. Você quer ser um fracassado, você quer ser um covarde, seja, que seja sozinho. A salvação é lógico que é o mais importante, você não precisa dizer. Mas esses sinais seguirão os que crerem. E ele mesmo disse que a gente faria tudo. Em meu nome vocês farão essas coisas. É possível também. Mas, voltando lá, irmãos, enquanto esse fio não estiver ligado continuamente, o vento vai parar de soprar. O Senhor disse para Nicodemos, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz. Está ouvindo a voz do vento? Agora aqui, olha aí, ó, ventilador. Consegue ouvir a voz do vento? Está sentindo ele? Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Uma voz. Você não sabe para onde essa voz está indo. As nossas orações, você conhece o caminho do céu? As suas orações estão indo no caminho do céu. Você não foi lá fisicamente, mas as suas orações vai. Você não sabe para onde vai. Olha, você não sabe para onde vai. Não sabe de onde veio. Mas você precisa profetizar, porque ainda que você não sabe para onde ela vai, você sabe que ela vai. Quando você profetiza e quando você fala, a palavra sua vai direto do trono do Senhor. Os anjos que estão aqui estão ouvindo a palavra do Senhor. O Senhor agora está com os céus abertos, ouvindo o que nós estamos falando. O Senhor está contemplando essa pequena reunião para os homens, mas grande diante do Senhor. Mas o maligno também está ouvindo. E ele está ali, ó. Ele está fazendo assim. Deixa falar, daqui a pouco eu vou roubar. Eu conheço ele. Eu sei como distrair ele. Ele gosta de muito isso aqui, eu vou dar isso para ele. Toma aqui. Vem cá, peixinho, vem cá, peixinho. Come aqui, ó, come essa cobrinha aqui, come essa minhoquinha aqui, vem cá, peixinho. Pá, peguei. Ele vai dar o que você gosta. Ele vai dar o que te atrai. E quando ele deu o que te atrai, ele te tira da presença do Senhor. Ele não precisa fazer mais nada. Ele só precisa te tirar da presença do Senhor. E hoje o mundo tem muita coisa para te tirar da presença do Senhor. Você tem que ser muito forte, muito desejoso para se manter na presença do Senhor. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você está cheio de quê? Eu não sei o que você come durante todo o dia do mundo espiritual. Eu vou ser bem prático. O alimento espiritual, presta atenção nisso, não esqueçam disso mais. O alimento espiritual, presta atenção nisso. O alimento espiritual, presta atenção nisso. O alimento espiritual é tudo aquilo que você ouve. Esse é o seu alimento. Aquilo que você ouve é
Se você ouve muito sobre futebol, esse é o seu alimento espiritual. É isso que está alimentando a sua alma. Se você usa muitas conversas tolas, é isso que está alimentando a tua alma. Aquilo que você ouve, aquilo que entra pelos seus ouvidos, a fé vem pelo ouvir. Se você ouvir a palavra, este será seu alimento. Quando Cristo tinha 12 anos, a mãe dele voltou, né? Maria e José preocupados. Ele estava fazendo o quê? Estou fazendo as coisas do Pai são o quê? Espirituais. Cristo disse assim: Pai, muito obrigado por ouvir a minha voz. Eu sei que tu sempre me ouves, porque eu faço as coisas que eu vejo o meu Pai fazer. Pode ter certeza, todos nós, o diabo, seus demônios, vão jogar outras vozes para você ouvir até o próximo encontro. E você vai estar tão vazio no próximo encontro, ou tão cheio, dependendo de que voz você vai ouvir. Ah, mas eu estou muito atarefado. Será que você não está deixando de acreditar em Deus? Busque o meu reino, em primeiro lugar, as demais coisas que serão acrescentadas. Isaías já dizia: os jovens correrão e descansarão, mas os que confiam no Senhor subirão como asas de águia. Caleb, com 85 anos, ele disse: dá-me a minha herança, porque eu sou forte como há 40 anos atrás. Mas aí a pessoa diz: eu estou muito cansado, eu estou muito esgotado. Você vai estar cansado, você vai estar esgotado. Até quando a gente vai crer que a palavra tem poder? Para encerrar, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Eu já tive muitas lutas com pessoas endemoniadas, várias. E já vi muitas pessoas lutando com endemoniados de formas absurdas e erradas. Você, por um acaso, se é uma pessoa endemoniada, você vai chegar para o demônio e vai dizer assim: ô demônio, ô Senhor, por favor, em nome de Cristo, Senhor, tira esse demônio daqui, Senhor, afasta esse demônio daqui, Senhor, em nome de Cristo, faz isso, Senhor. Você vai orar assim? Ô Senhor, em nome de Cristo, afasta esse demônio, Senhor. É você que tem que fazer. Se não precisasse de você, ele faria. É você que tem que chegar e dizer: em nome de Cristo eu te ordeno, sai dele agora. Não é você que tem que fazer? Não é você que tem que fazer? E da doença é a mesma coisa. Ó Senhor, cura essa doença, Senhor. Ó Senhor. Aí Pedro viu lá o paralítico. Ó Senhor, em nome de Cristo, Senhor, faz esse paralítico andar, Senhor, por favor. Pedro falou para a doença da mesma forma que você fala para a expulsão do demônio. Em nome de Jesus Cristo, e Alxa e Yeshua, levanta-te e anda. Mas, meus irmãos, se a sua corrente não estiver ligada, isso não vai acontecer. Tem dado muita oscilação de energia esses dias aqui na nossa cidade, né? O bairro meu lá tem dado muito. Aí a luz fica numa fase só, né? Fraquinha às vezes. Na casa tem que é trifásico, às vezes fica só numa fase. Fica aquela coisa fraquinha, o ventilador fraquinho. Às vezes está faltando direto. Fraquinho.
Só que o transformador do Senhor nunca dá pique de luz, nunca falha, está sempre ligado. Anima pane. Então não tem desculpa. Até quando você vai pedir para a enfermidade? Ô Senhor, a enfermidade é um ser vivo. A medula é um ser vivo. A junta é um ser vivo. O câncer é um ser vivo. Todas essas coisas são ser vivo. Vivo. A sogra de Pedro só estava com febre. O Senhor disse: vamos embora, levanta daí. Está boa. Peixe. Pescamos a noite inteira. Joga do outro lado. Ah, mas isso acontecia no tempo de Cristo. Isso aí é Jesus. Isso é Cristo. Nós somos filhos dele. Somos Deus. Tá, é Cristo. É ele que fazia, tá. Você crê que ele fazia? Creio. Agora, você quer que ele fazia? Creio, claro, eu creio. Mas você não crê no que ele diz? Creio. Ele diz que nós faríamos obras maiores ainda. Então você não crê que ele fez. Se você não crê, se você crê que ele fez, você tem que crer que ele disse que nós faríamos. Não, eu estou mentindo. Eu estou pegando alguma mentira? Se você crê que Cristo fez, você tem que querer acreditar que ele disse que nós faríamos. Planta semente. Lá em Egito, planta semente, né? Já regou ela? Ela está crescendo? Vai, Cristina? Sim. Nós vamos orar de novo agora pelo irmão Luiz, até que ele ande. Ele vai andar. Amém. Em nome de Jesus. Quero que ele levanta essa cadeira em nome de Cristo. Não importa, não importa. Olha, irmãos, quando nós oramos, a incredulidade e as coisas aparecem. Ai, meu Deus, calma, será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso vai acontecer mesmo? Né, Manuel? Será que isso vai acontecer, Manuel? Vai acontecer. Vai acontecer, será, Manuel? Manda fala com todo o teu coração. Você acha? Você tem um pouquinho de dúvida? Eu sei que você tem. Já aconteceu. Eu olhei para ele e eu vi que ele tem. Você não, eu estou te perguntando porque eu já olhei e vi que tem. Tem, não? Eu, questão, nunca cheguei a ver, né? É claro. Ai, o que os outros vão dizer? Eu estou nem aí o que os outros vão dizer. Se eu se preocupasse com os outros vão dizer, eu não orava lá para aquele ônibus sair daquele lugar. Eu fui zombado, escarnecido, riram. Mas já aconteceu. E não importa o que os outros vão dizer. Agora, dentro de cada um de nós tem um pensamento. Não engana, não é só Manuel, não. Tem o seu pensamento dizendo, isso não vai dar certo. Não é só Emmanuel, não, está em todos nós o pensamento contrário. Em todos nós está o pensamento contrário. Eu creio, mas lá no fundinho tem alguma coisa em alguns de nós que não estão totalmente experimentados na palavra da verdade, tem alguma coisa dizendo. Eu nunca vi. Eu já vi. Estou vendo e continuarei a ver. Amém? Vamos orar atrás aí. Chega aqui, irmão, chega pertinho aqui. Quero que as mãos de Josilene sejam as mãos da irmã Cristina. Irmã Cristina, ore pelo Luiz. E ordene em nome de Cristo a essa enfermidade, as juntas, as medulas, ordene, porque isso já está determinado pelo Senhor, pelo Altíssimo. E Luiz, nunca duvide, lute contra a dúvida na sua mente. Fala aqui, meu irmão, vamos orar. Olha, oremos, irmão. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso,
Amém. Que o Senhor possa, Senhor, estar restaurando as juntas, as medulas, tudo, os ossos, tudo que foi danificado, que o Senhor reconstitua, Senhor. Que o Senhor tem o poder. O Senhor pode operar esse milagre, Senhor, porque cremos, Senhor, que Ele pode voltar a andar. Amém. E que Ele creia também, Senhor, porque Ele tem que crer que isso pode acontecer. Amém. Mas, toma conta dele, realmente, Senhor, a fé dele em ti, Senhor. Capacita o teu servo, Senhor, para estar te buscando cada dia mais, Senhor, aprendendo mais de ti, Senhor. Obrigada, Senhor, só temos a te agradecer pelos momentos maravilhosos que o Senhor proporciona em nossas vidas, Senhor, porque é tremendo, Pai, é tremendo o que o Senhor tem feito, como o Senhor agiu de todas as formas para que hoje eu chegasse até aqui. Aleluia. Que praticamente foi um milagre, porque foram tantas adversidades no caminho, mas o Senhor tirou todas. Aleluia. E por isso a gente não deixa de crer, de acreditar que hoje o irmão Dom Luiz pode ser curado, pode ser tudo no corpo dele, pode ser reconstruído, Senhor, pelo teu poder, pela tua honra, pela tua glória, porque cremos. E é assim que te peço, que o Senhor cuide dele, cuide de toda a sua família, abençoando, guardando, que possamos, Senhor, sermos obedientes, porque a obediência provém de ti, provém de tudo das nossas vidas, porque não adianta a gente ouvir, a gente ler a tua palavra, mas se a gente não obedecer, nada será feito. Te agradeço, Pai, por tudo. No nome santo do teu filho amado. Amém. Amém, amém. Amém. Irmã Cristina, quero que você ore pelo Luiz. De novo. Agora eu quero que você ordene a enfermidade. Você escutou o que nós falamos? Eu não peço a um demônio, ao Pai, tira ele daqui, Pai. Eu ordeno. Agora eu quero que nós, irmãos, nós erramos muito. Nesse ponto nós estamos aprendendo, todos nós. Nós temos que falar a enfermidade. Irmã Cristina, como você está cheio do Espírito Santo do Senhor, você deixe que o Senhor fale na sua boca e ordene. Não é você falando, é o Senhor na tua boca ordenando a cura. Deus não pede para Deus. O Espírito Santo, quando ora, é Deus, é Cristo falando em nós. Ele não pede, ele ordena. O Espírito Santo, ele não pede a Cristo, ele não pede ao Pai, porque ele é a mente de Cristo em nós, ele é a mente do Pai, ele ordena. Então, às vezes nós falamos nós, mas quando o Espírito Santo do Senhor fala em nós, é Ele falando e Ele não pede, Ele ordena. Então, vamos orar de novo, irmã Cristina, em nome de Cristo. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus. Eu clamo e eu tenho força do teu poder, Senhor. Aleluia. Instrui-se.